Sejam bem-vindos. Deixa eu já compartilhar na minha tela. Já coloquei para gravar. Vamos começar a falar de uma estratégia que eu, pessoalmente, gosto da estratégia. E eu acho que faz bastante sentido incluir a estratégia ali na carteira de investimentos. Não é, assim como várias outras estratégias também, não faz milagre, mas é uma estratégia que dá para usar ali algumas formas de pensar. Falei, Vinícius, boa noite, mas dá para usar ela com algumas formas de pensar ali, né? Bem, é, com um pouco de matemática por detrás ali, eu acho que dá bastante jogos, tá? Eu gosto bastante, que é vender put, né? A venda de put ali, que faz parte das duas estratégias, que são eu diria, né, de início ali, né? Mas são as estratégias que meio que dá uma destravada na cabeça, né? Você vender call e vender put, né? Eu acho que tipo meio que destrava um pouco a cabeça quando a gente pensa em opções, né? Porque tem se comprou o direito de vender, vende o direito de comprar, né? Tem toda essa confusão que inicialmente gera, né? Principalmente para quem está começando. Da galera que está aí, o pessoal que está aí, vocês já entendem, dá para tocar, né? E falando, tem dúvida em relação a operar vendido em opções? Se tiver alguma pergunta aí, vocês vão colocando. Fala aí, Daniel. Boa noite. Então vamos lá. A ideia é falar e dar uma boa desmistificada sobre as vendas de put, né? Aí eu vou colocar, eu até marquei aqui, tipo, venda de put mais a trava, né, também, que eu acho que dá para misturar. A venda de put, na real, é uma das formas de você isoladamente gerar um dividendo sintético, né, só da venda de put, com a parte que você tem, por exemplo, ou, né, em renda fixa, então aquele pedaço de renda fixa, né, que serve ali para, né, eventuais alocações em renda variável. Dá para você usar, por exemplo, os aportes, né? Então, os aportes, sei lá, mensais, anuais, semestrais, enfim, cada um às vezes tem uma rotina de aporte. Então, dá para você fazer a venda de put usando, né, esse tipo de margem. Por quê? Porque vender a put, né, só para relembrar o que que é a obrigação de comprar a ação. Então, só para reforçar. Então, por isso que tem que ter dinheiro disponível, né? Por isso que eu falo ali, ou aporte ou a renda fixa. Aí, entre as vantagens e as desvantagens da venda de put, né? A vantagem é receber muitas vezes uma taxa, né? Uma taxa ali para comprar algum determinado ativo que não dá exercício. Então você acaba recebendo os juros, né, da renda fixa. Então você recebe os juros da renda fixa mais uma taxa da venda de put. Então a venda de put, ela entra com essa característica, tá? De gerar renda ali, com a intenção de comprar a ação, tá? Aqui vale aquele recado e aquele disclaimer, né? Bem tradicional, que é não venda de put, né? Não faça venda de put de ações que você não pretende ter em carteira, né? A galera fala muito que é venda de put descoberto. Eu discordo desse termo. Eu acho que é venda de put coberta, né? Você vai vender put com dinheiro em caixa ali para comprar a ação. Porque é extremamente perigoso, né, especular com a venda de put, né? Porque se você não tem o dinheiro para comprar a ação e aquela ação despenca, né? É igual na call, né? A única diferença é que a call pode subir para o infinito e a put vem até a zero, né? Mas de qualquer forma, se correr muito, né, você estando descoberto, é bem perigoso, tá? A venda de put não dá muita rolagem, né? A venda de call costuma dar bastante rolagem, então tem algumas diferenças aí também de condução de estratégia, né? Geralmente venda de call entra para dentro do dinheiro, passa ali às vezes 3, 4, 5 vencimentos
e você consegue ficar rolando, às vezes, muito para dentro do dinheiro ali, até que uma hora que o mercado dá uma voltada. Na venda de put, não. Entra um pouquinho para dentro do dinheiro ali, ou perde a liquidez muito rápido, diferente das calls, ou para de dar, de dar rolagem, tá? E a rolagem fica bem desvantajosa, tá? Então não especulem com venda de put. Então, como gerar renda com opções? Então, as duas principais estratégias é isso, pessoal. É o venda coberta de call que a gente falou semana passada e a venda coberta de put. Aí existem outras estratégias que eu vou trazer também, acho que nas próximas, diferentes, tá? Dessa venda coberta de call e put, só que a condução é ruim, que são as travas no crédito, tem aquelas borboletas de asa 2, acho que é asa 2 que fala, que também, né, são estratégias que geram crédito ali, que não necessariamente você precisa ou ter ação em carteira ou comprar a ação, mas ela tem um risco diferente, tá? Então, o payoff é legal também, só que eu vou trazer porque aqui é uma opção, né? A gente fala de uma opção. Você vai montar uma borboleta asa 2 são três, né? Que você faz ali, né? Sei lá, três calls, três puts, ou a trava no crédito, né? São duas, né? Então pode acabar confundindo um pouco mais ali a relação de risco e retorno. Então vamos lá. Vantagens da venda de put, né? Então, vantagens da venda de put. Geração de renda. Então, você consegue, né, assim como a venda de call, criar ali um fluxo, né, de renda via venda de put. Então, se você tiver uma margem limitada, né? Então, se você tiver um capital limitado, o que que é um capital limitado, né? Você tem, sei lá, a renda fixa lá, né? Então, um capital limitado. Você tem lá a renda fixa, e você não faz mais aportes. Então, essa sua geração de renda via venda de put, né, ela pode não ser tão eficiente quanto, né, aquele investidor que faz aporte, né, frequente, por exemplo. Então, esse cara aqui, ele consegue ter uma geração maior, né, da venda, na venda de put, porque a venda de call, você trabalha a sua carteira, né? Você trabalha a sua carteira de ações. Então, você consegue fazer de forma recorrente muito mais, né? Porque você tem ali a carteira, algumas ações diferentes. Agora, quando você tem um capital limitado ou, né, não tem capital para vender put, né? Você vende put, compromete o capital, é um abraço, né? Então, a geração de renda, ela é uma vantagem, mas, né, vale a observação que a venda de call, né, a venda coberta, tem uma maior capacidade de geração de renda, né, devido à recorrência que a gente consegue executar a estratégia ali, né? Muito por conta disso aqui, né? Às vezes o capital é limitado. Agora, se você é um cara que faz aportes frequentes, aí com certeza você vai conseguir ter uma geração de renda ali melhor também, né? Uma vez que, pô, aporta todo mês. Então você pode ir fazendo via venda de put ali, aloca no tesouro lá e tal, e vai fazendo via venda de put, né? Então você consegue gerar. Então é o fluxo de caixa passivo, né? Que você melhora ali, né? Às vezes a rentabilidade do Tesouro Selic. Tem bastante gente que opera a venda de put, né? Com um tom bem especulativo, né? Tem a margem ali para assumir o papel, mas acaba usando, né? Análise técnica, né? Então tem, né? Aquele Tesouro Selic lá, mas tenta, né? Ao máximo não ser exercido, tá? E tem, né? Aí entra aqui tem a taxa de acerto bem alta. Se tiver uma leitura legal de mercado e vender essas opções bem fora do dinheiro, tem uma taxa de acerto bem alta, assim como na call, né? Assim como nas vendas cobertas também, tá? A taxa de acerto é bem alta e uma curiosidade, as puts, elas, na grande maioria das vezes, elas valem menos do que as calls. Então, esse é um outro ponto aqui em relação à geração de renda, né? Geralmente, quando abre o OPLAB, você vai olhar na linha do dinheiro ali, às vezes R$ 1 para fora, R$ 1 para dentro, ali, vamos olhar de boba. Porque geralmente as calls são mais caras do que as puts. Vamos pegar o 16 do 5, por exemplo, ó. Ó, do 131, ó, de boba tá certinho o preço. Ó, 137, né? Ó, delta, qual que é essa daqui? Delta 50, né? O papel está no 131, tá vendo? Mas aí você pega R$ 1 para baixo, por exemplo, ó, boa, vai com as put até que ele não tá ruim. Ó, put é um exemplo que não bate muito, geralmente nos papéis. Deixa eu ver. Em Petro. O vencimento mais longo ainda, né? Olha lá, Omacol.
do 30 e 26, né? Ó, a call fechou a 1,50 e a put fechou a 1,03, tá vendo? Tem que dar uma olhada nas mais longas, né? Acho que as mais longas tem mais extrínseco ali para queimar. Tá vendo? Então a call ela vale um pouco mais ainda, né? Porque você carrega mais risco na call, né? Porque a call, né, você parar para pensar, você tem que ter ação. Então você já tem mais risco ali, né, embutido para querer operar a call do que muitas vezes operar a put, né? Porque a put você está operando a venda, né? Então, às vezes você não tem ainda aquele risco assumido. Desvantagens da venda de put, tá? Uma desvantagem. Coloquei aqui como risco psicológico. O que é o risco psicológico? Você olha a ação lá, quem nunca passou por isso, talvez é porque nunca, talvez tenha vendido. Você olha lá a ação, aí você, a ação tá R$ 10 no preço de tela. Tá 10 pila no preço de tela. Aí você olha e você fala, não, eu compro a 9,50. Aí você vai lá e vende uma put dos 9,50. Você está lá vendido aqui, nessa put dos 9,50. Aí o que acontece? Aí o mercado está nos 10. Aí o mercado dos 10 cai um pouquinho, volta, vem para a linha dos 9 e pouquinho, vem e passa dos 9. Passa batido dos R$ 9 lá para baixo. Sei lá, chega lá nos R$ 9. Chega lá embaixo, nos 9 pila. Aí o que que acontece? Aquela sua decisão inicial de comprar 9,50, né? Esse momento aqui ele não existia, né? Eu só tinha a base dessa informação aqui. Você queria, aqui estava ok, né? Aqui estava ok a compra. Aí, passado alguns dias, você fala, pô, não quero mais, porque eu vou ter que comprar a 9,50 algo que está R$ 9 no mercado. E esse efeito psicológico aqui faz com que, às vezes, a gente fique com aquela dor, aquele, né, aquele, só tô fazendo uma compra errada, tô comprando mal, talvez, sabe? Então, tipo, a venda de put, ela parece um pouco mais complicada nesse aspecto, está lidando com a compra de um ativo ali, né, um preço maior do que o preço de tela. Quando a gente está na call, você está vendido na call, você tem que vender suas ações. E muitas vezes você já, né, ou está com algum lucro naquela venda, né, é alguma coisa que você parece que aceita um pouco mais fácil do que nesse caso, tá? Então, esse risco psicológico tem que sempre ser importante, tá? Não tem o que fazer. Fugiu do preço, tá? Vai comprar ação, tá? Então, aí tem que, né, saber muito bem o tamanho, tem que ajustar muito bem o tamanho desse trade, né? Então, você tem que ter, né, colocar exatamente, né, o tamanho que você aceita ali de comprar ação, tá? Não pode, tipo, exagerar, porque você corre esse risco, não tem jeito, tá? Então, não tem como. E um outro ponto extremamente importante, né? Desvantagens, a escolha das ações. Muita gente também, né, vai naquelas ações que tem um prêmio mais alto, que tem um beta mais alto, que tem um, né, um risco embutido ali, muitas vezes mais alto e fica, às vezes, amarrado num ativo ruim. Então, a escolha do ativo também é extremamente, né, importante. A escolha do ativo, do ponto, né, de compra ali, né, tem a certeza ali, né, da decisão que você vai tomar ali. E a corretagem, né? Isso aqui é algo que é extremamente importante. E a corretagem em caso de exercício, né? Que é onde o bicho pega, tá? A corretagem costuma ser, né, eu já comentei aqui, 0,5% sobre, né? Isso aqui é sobre o volume operado. Então, não é a corretagem não é a corretagem de negociação, é a corretagem de exercício, tá lá no vencimento. Aí é 0,5% sobre o volume operado. Então, você vende lá, né, 1 quilo, né, de uma opção, que tem o strike, por exemplo, do R$ 10, né, do R$ 10, você vai pagar, né, sobre o volume financeiro. Então, você vai negociar aqui sobre o volume. Então, vai dar 10 pau aqui vai ser sobre os 10 mil de movimentação que você vai executar. Então, às vezes, você recebe 0,5% de prêmio. Né? Se a gente for fazer uma venda coberta de put aqui de Petro, por exemplo, lá fora do dinheiro, no Delta 30, a gente vai receber 0, sei lá, 0,60 lá. Ó, vai receber 0,60 para 29. Ó, tá recebendo, ó, da Petro tá bom, hein? Ó, 2% de venda de put da Petro.
Aí você larga meio com a corretora, né? Banco do Brasil, que eu acho que tava ruim. Tá bom essas vendas de put de pedra, hein? Banco do Brasil que tá com a vol bem baixa. Vai vender um Delta 30 lá de Banco do Brasil, 0,37, vamos ver. Ó, 0,39 para 28. Ó, você recebe 1,30, deixa quase metade lá com a corretora de corretagem, né? Então isso aí não é legal, tem que tomar bastante cuidado com a corretagem em caso de exercício. Deixa eu ver as perguntas aqui que eu estou falando. Ricardo, essa relação é sempre assim ou tem período em função da volatilidade muda? Não, das calls e das puts é sempre assim. Eu até comentei o motivo aqui, o Vinícius, é porque quando você está na ação, né, velho, você tem mais risco. Aí, geralmente, para você vender a call, né, para você operar a call ali, você está falando de comprar ação, tá? Então, eu acho que é um pouco disso, né? Ela tem mais extrínseco ali. Nosso mercado, na maioria das vezes, sobe de escada e desce. Nosso não, o mercado é assim. Estou perguntando entre as calls e as puts, é isso aí. Já estou há quase no SGR, gerando renda com opções de ações que estavam paradas. Agora me gera renda mensal. No day trade só perdia dinheiro. Agradeço muito o nosso Alice. Oh, que legal esse comentário aí, Daniel. Top. Parabéns, esse mérito é seu, velho. Porra. Um ano? Esse um é um ano. Pô, legal, hein? Um ano. Porra, legal, hein, velho? Top. Igual que tem um relatório de dividendo sintético lá, ainda deve ajudar até mais. Aí sim, hein? Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aí na venda coberta de put. Então vamos lá. É, o que que é, né, a venda coberta de put? Puxa, meu fone tá falhando aqui. Estão vindo normal aí, né? Sim, sim, sim. Beleza. Acho que tá dando umas falhadas no fone. Então vamos lá. Por que usar, né, a estratégia no portfólio, tá? Para que incluir a venda de put aí no portfólio como uma forma de geração de renda aí com aquisição de ações. Então, parecido com a venda de call coberta. Então, aproveitando os momentos laterais, né? Aproveitando o aproveitamento dos momentos laterais de mercado. Então, assim como as calls viram pó, as puts também vão virar. Então, dá para aproveitar um movimento ali de menor direcional das ações. Redução do custo de aquisição, afinal de contas, né? Quando você vende a put, você vai receber um prêmio, né? Então você recebe um prêmio para comprar a ação por outro determinado valor, né? Então, um menos o outro, você vai ter uma vantagem ali em comprar a ação. Tipo, sei lá, o strike é 10, o strike é 10. Você recebe 20 centavos, um exemplo, né, da put, então não é 10, é 9,80, né? Então você pode ter aí como um redutor de custo de preço de entrada para aquela ação em específico, né? Então você pode colocar os 10, né, e um prêmio para baixo ali, tá? É um complemento de estratégia de longo prazo, tá? Porque, cara, tem muita put que vira pó. Muito, muito. Aproveitar os momentos mesmo quando batem no mercado. Um exemplo, né? Hoje, por exemplo, ó, dando uma batida forte em BBSE, por exemplo, entendeu? Então, pô, BBSE, então uma batida forte dessa, às vezes você quer ter o papel na carteira, às vezes é oportunidade de pegar, tá? Às vezes pode continuar caindo mais aqui, mas você consegue jogar, às vezes, uma venda de put bem distante aqui, que não dá, às vezes não vai dar nem dar exercício quase, né? Você pega YouTube, por exemplo, né? Ó, os momentos de batida no mercado aqui, ó, né? Esses momentos de queda aqui, ó, para quem quer, lógico, né? Incluir o papel na carteira, né? Lógico, também não pode esquecer disso. Mas olha como o papel dá umas repicadas, né? Assim como não sobe em linha reta, geralmente não cai em linha reta. A única coisa é, né? Quando né, resolve cair com força também, né? Se for por algum evento, alguma coisa assim, é diferente da subida. Mas o mercado também, tá vendo? Ele cai muitas vezes e dá aquele repique. Lógico, né? Aí papéis com bons fundamentos também, né? Não dá pra gente olhar, né? Mas acontece também dele vir, né? E não voltar, tá vendo? Por isso que tem que considerar. Mas tem bastante payoff, principalmente nesses pontos aqui, tá? Então dá para meio que
misturar um pouquinho de especulação, né, e aproveitar aí esses momentos. Então, redução do custo de aquisição e complementa a estratégia de longo prazo, tá? Então, é uma forma aí de rentabilizar muitas vezes uma grana, às vezes de renda fixa, um aporte novo, enfim, reforçando esse ponto, tá? Então, gera ali renda adicional, além dos juros, né, recebidos na renda fixa, tá? Então, o que é a estratégia, né, de forma operacional? Então, você vai vender, né, uma put, você vai literalmente vender uma put, né, daquela ação, né, que você pretende possuir em carteira. Pô, fez a análise, né, pô, quero incluir, sei lá, BBSE, Petro, enfim, qualquer papel, você vai olhar na grade, né, de opções, você vai olhar um strike aqui, pô, tá 28,87. Pô, se for lá nos 27 eu compro, por exemplo, né? Se for lá nos 27 eu compro. Então você vai lá e vende a put dos 27, por exemplo, né? Enfim, aí, então, de forma operacional é isso. Na quantidade que você quer comprar. Então, pô, quanto dinheiro eu preciso, né, para comprar a ação? Então você tem que fazer quantidade, né, vezes preço de strike, tá? Então, 100 vezes 27,04, você vai precisar de R$ 2.704, né, para comprar ali. Então, 1 quilo, 27 mil, né? 10 quilos, 270, é isso? 10 quilos. Ó, Deus abençoe que vocês consigam aí, ó, 10 quilos numa venda de put, tá vendo? 270 mil. Aí você tem que ir, né? A ferramenta aqui, ela auxilia, né? Mas dá para fazer de calculadora, né? E tomem cuidado na hora de boletar, né? Não pode boletar ali meio fora da quantidade, tá? Então, dessa forma. Aí, os cenários aqui, tá? Para quem ainda não decorou as regras aí de vender opções, que demora às vezes para entrar na cabeça. Cenário um, a ação fica acima do preço de strike. Então você vendeu a 10, né? O strike é 10. Strike é 10. A ação fechou a 10,20, 10,20 foi o fechamento, né? Não tem vantagem, né, o cara exercer, né, a ponta vendida lá, né, nos 10,20. Então, vira pó. Se fechar abaixo, tá vendo? Se fechar, por que que vira pó, né? Porque é muito melhor o cara vender a 10,20 do que vender a 10, né, para você, né? Ele vai querer vender a 10,20 para o mercado do que vender a 10 para você. Agora, fechou a 9,80, por exemplo, 9,80 vai dar exercício pelos R$ 10, tá? Então, são esses dois cenários. O cenário fecha acima aqui, não dá exercício e a opção vira pó. Se ficar abaixo do preço de strike, dá exercício e você é exercido pelo preço de strike. Então, e é exercido como, Ricardo? Lá no vencimento, porque todas essas opções, todas as puts são europeias. Eu nunca vi put americana, né, por enquanto, nunca vi, pelo menos no nosso mercado aqui não tem. Lá fora eu nem sei se tem também de forma automática no vencimento. É só deixar o dinheiro disponível na corretora, que a corretora vai lá e exerce a compra das ações lá, tá? Vai liquidar lá. Então, como, né? Aí, como escolher a opção? Como escolher a opção? Então, a gente tem que sempre partir, né? Reforçando esse detalhe, que é partindo da ação. Então, a análise deve ser feita na ação, tá? Não deve ser feita na opção. Então, primeiro você analisou a ação, aí depois a gente vai lá escolher a opção. Então, o que que, né, você pode levar em consideração? Partir do ponto inicial do preço que você pretende adquirir aquela ação. Então, você olha lá a ação de 10, você paga 9,50, você paga 9,30, você paga R$ 9. Então, você partiu de um preço. Aí você vai para a grade de cotações lá, olhar os prêmios, né? Assim como nas calls, o delta abaixo dos 30 costuma ter uma taxa excelente de acerto, porque geralmente é uns 4 a 5% ali de variação da ação, às vezes um pouco mais, um pouco menos. E os prêmios costumam se aproximar, tá, do CDI na média, tá? Vai ter ação que paga menos, ação que paga mais. Mas o ideal é receber o CDI pelo menos ali, né? Porque você recebe o CDI da renda fixa, mais um CDI aqui da venda de put, né? Você dobra, né, o CDI do mês ali. Então, pelo menos, né, um CDI, né? Você vai assumir o risco de comprar a ação, né? Então, que você receber um prêmio pelo menos justo, né? Aí,
buscar o percentual de prêmio, né? Aí, pô, como que eu sei que aquela opção tem uma vantagem, né? Ela é vantajosa para mim? Cara, é fazer conta. Aí você tem que pegar o prêmio da opção e dividir pelo strike e ter uma ideia ali, né, de quanto tempo você vai demorar. Sei lá, vamos pegar um papel sem ser Banco do Brasil, que a gente acabou de olhar. Vamos olhar a SUSB. Então, por exemplo, se eu fosse recomendar a venda de put para um cliente de Suzano, eu faço mais ou menos assim, ó, 50. Então, pô, eu compro a 50. Suzano eu venderia na linha do dinheiro aqui, porque eu compro Suzano a 50. Mas, pô, vamos colocar fora do dinheiro aqui, ó. 49. 49,05. Quanto que fechou? Tá errado esse prêmio aqui. Ó, tá sem liquidez. Eu vou considerar o... Ó, tá bem fora. Vamos pegar de baixo. Mercado fechado é ruim. 0,73, ó. Fechou a 0,73. 48,80. Então, 0,73. 48,80 divide 100 vezes. Ó, tá dando 1,5, né? 1,5 para quantos dias? 32 dias úteis? Mais ou menos, tá até ok, né? Deve dar uns 45 dias corridos aqui, mais ou menos. Né? Pro dia 26. Tá ok, 1,5, tá dando um pouquinho mais ali do que o CDI para 45 dias. Tá ok, não é aquele prêmio, né, maravilhoso, mas tá ok. Para Suzano é algo aceitável, né? Então dá para ser dessa forma, tá? Pega o prêmio e faz em relação ao strike, né? Tem que ter tem que ter alguma vantagem ali, tá? Então, na corretora, é vender a opção escolhida na quantidade, né, pretendida ali para abrir a operação. Então, igual na venda coberta de call. Para abrir a operação, você vai vender, então você vende. Para encerrar, você vai comprar. Então, aqui você recebe, né, na venda você recebe, é positivo, né, a entrada, e aqui é negativo, e você fica com a diferença, né? Se virar posse, fica tudo. Se você não recomprar e ela virar posse, fica tudo. Se for exercido, você também fica com prêmio. O prêmio lá, ele não sai da sua conta, ele entrou na sua conta, ele não sai da sua conta, a não ser que você recompre a opção. Comprando a opção, tenho que aguardar sempre até o exercício para ter o prêmio ou ser exercido e ficar com a ação. Não, você comprando não, né? A gente está falando de vender a opção aqui, né, Felipe? Então, no caso de uma venda coberta, você vai vender a opção e você vai receber o prêmio. O exercício da opção vendida, né, ele acontece no vencimento. Se a gente compra uma opção, é diferente, né? Então é isso, é no vencimento. Só se, né? Aí tem aquela regrinha da opção americana e da opção europeia. No caso das puts, é só no vencimento, porque todas as puts elas são europeias. Então, europeias, lembra da regra? Europeia, vencimento. Exerce, né? Só no vencimento. E americanas, aí as americanas, né, você pode tomar o exercício antecipado. Então, mas não tem put americana, só tem put europeia. Fala aí, Richard, é possível uma aula detalhada da plataforma Opilab? É de se pensar, mas só se nós marcar um call, Richard. De repente eu te passo. Depois me chama no WhatsApp lá que a gente marca esse call aí, eu te auxilio. A dúvida, isso, é sempre até o vencimento, tá? Então, tipo, aí é assim, né? O que vale é, tipo, você vendeu uma opção hoje, por exemplo, você foi lá hoje e vendeu uma opção por 50 centavos, certo? Você vendeu aqui, ó, 50 centavos. Vai passar 10 dias, por exemplo, dá 10 dias, ela tá valendo, tipo, 0,05 centavos, certo? Caiu do 50 para o 0,5. O que que você pode fazer? Você pode encerrar, certo? Você encerra e fica com a diferença aqui. Vai ficar com uns 45 centavos aqui dessa operação. Então você pode encerrar antes do vencimento. Você não precisa esperar até o vencimento. Você pode encerrar a opção. O exercício é só lá no final. Aí respondendo a pergunta do Richard, ele tá como Stephanie, mas é meu camarada Richard. Deixa eu alterar aqui. Por que que não dá para eu dar uma aula sobre o Pilab? Porque, cara, eu não sei nem por onde começar a ensinar o Pilab.
Então é mais fácil marcar um call e eu tirar a dúvida, ou você me fazer as perguntas aí, se o Opilab for igual ao meu, mas eu acho mais fácil a gente compartilhar a tela, Richard. Ricardo, eu vou te mandar meus trades de ontem e hoje para você dar uma olhada. Fechou. Aí vamos lá. Variações da venda coberta de put, tá? Variações. Então, a gente partiu, tá? Então, o primeiro ponto, né, que é o ponto mais básico, né? Então, a gente já fechou, né, o racional ali de vender put, vender, vender put de ações a gente realmente quer comprar. Quer comprar. Então, esse racional aqui, ele está claro. Então, eu já sei aqui tudo o que eu preciso, né? Todas as variáveis que eu preciso para escolher a opção, né? Que eu vou vender da ação que eu quero comprar. Ah, e como que analisa as ações, né? Sei lá, de repente é uma pergunta que deve estar na cabeça de alguns aí. E como eu analiso as ações? Aí, cara, é acompanhamento de mercado, não tem uma regrinha, né? Tipo, olha, investidor, toda vez que fizer ABC, você vai fazer X, né? Não, é acompanhamento de mercado, né? Pô, aquela ação que caiu bastante, aquela ação que, pô, o Flávio falou no fechamento de mercado que vai pagar um dividendo gordo. Não, aquela ação é, que está fora ali, né, às vezes meia amassada, né, aquela ação que está com a bola um pouco mais alta, né, e tem alguma expectativa de melhora, enfim, aí, né, a escolha da ação é isso. Aí a escolha da opção, vocês já entenderam aí, que parte preço de strike, né, geralmente eu olho sempre o próximo vencimento, tá? Dá para vender o do curto, tá? Você pode vender o do curto aqui, né? Tem uma galera que vende as mais curtas, né? Até as semanais dá para você ficar vendendo, né? Tipo, tem extrínseco, né? Para você ficar vendendo as semanais também. Mas, cara, no final das contas vai ser muito parecido, tá? Às vezes, não sei, acertar, né? Tem que acertar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, né? Seis operações aqui, né? Tem, sei lá, para fazer uma só aqui, enfim. Eu acho, tipo, um pouco mais, um racional um pouco mais tranquilo ali em relação à quantidade de operações aqui, né? Então, por isso que eu prefiro sempre a do próximo vencimento. E agora tem algumas variações. Aí, pessoal, são 7h30. Eu gostaria de saber se vocês têm algumas dúvidas aí em relação a venda de put, né? Qual que é? Vocês querem que eu complemente? Fala aí, Mario Sanches. Tamo junto. Tô falando de venda de put ainda e tal. Agora que vai entrar na parte mais legal aí, eu acho que agora que você aproveita melhor, que você já calejado nesse assunto. Se vocês não tiverem perguntas, aí eu vou tocando aqui, que é uma ideia que me passou pela cabeça e eu acho que às vezes dá para usar esse racional de venda de put. A gente vai fazer algumas contas aqui. Bom, não entrou perguntas, vou tocando então, tá? Então vamos lá. Variações da venda de put. Então, algumas variações da venda de put. Então, a venda de put, com a venda de put, dá para rolar a operação? Dá, mas a rolagem, o Fabiano, na venda de put, ela é um pouco pior do que na venda de call. A venda de put, se entrar muito para dentro do dinheiro, a venda de call, às vezes o delta da opção tá tipo, cara, 80, assim, tá tipo muito para dentro do dinheiro. De YouTube, cara, eu rolei opção de cliente de YouTube. Eu rolei opção de YouTube, por exemplo. Eu rolei opção de YouTube. Cara, tava tipo nos 34. Vamos ver. YouTube tá nos 34, 32 eu cheguei a rolar. Ó, no 32 eu cheguei a rolar. Deixa eu ver se eu lembro o ticker dela. Deve ter sido essa. Ó, essa aí 35 eu lembro dela, tá vendo? Então conseguimos rolar, cara. Opção aqui, ó, Delta 99. Então ela tá muito para dentro do dinheiro aqui e dá rolagem. Então as calls, elas são mais fáceis de rolar do que as puts. Put, cara, entrou um pouquinho para dentro do dinheiro ali, esquece, mano. Some a liquidez e não dá rolagem. Você vai acabar pagando para rolar. Então, ela tem essa desvantagem, cara. Eu volto naquele fator psicológico, que aí eu volto lá. Tem o risco psicológico, que é o risco do quê? De você ficar vendo o negócio caindo lá, não conseguir rolar, né, e achar que está fazendo um mau negócio.
No home broker, quando eu coloco que é uma opção europeia, a plataforma entende que é uma venda coberta de put, cara, aí cada corretora tem um mecanismo, né, disso. Teoricamente é para entender, mas cada corretora tem uma mecânica. Corretora que é o Lázaro, tem corretora que não vai entender, tem corretora que nem deixa você vender a put, tem corretora que deixa. Eu gosto das corretoras que deixa, eu gosto das corretoras que eu gosto das corretoras que deixa o negócio, que você monta do jeito que você quer montar, vende do jeito que você quer vender. Então vamos lá. Então, as variações aí da venda de put, né? Então, como a gente, né, a gente pensa, tá? A venda de put é o quê? Ela é uma estratégia ali que a gente quer comprar a ação, né? Se a gente quer comprar a ação, a gente pode muitas vezes usar esse recurso da put, né? Você pode usar esse recurso da put para alguma outra estratégia, assim como a call, né? Então, tipo, até das vendas cobertas, às vezes dá para fazer um trade meio parecido com esse que eu vou falar de put, que é tipo um booster, né? Muitas vezes dá para você fazer o quê? Às vezes você quer operar, né? Você quer vender a put, você quer comprar aquela ação, mas se cair muito, talvez você não queira comprar aquela posição total. Então, às vezes, o que a gente consegue fazer, né? Pegar YouTube aqui é só exemplo, tá, pessoal? Então, você consegue, por exemplo, vender, né? Você vende, por exemplo, duas dessa e você pode comprar. Ou você compra uma da de baixo, você comprou uma da de baixo, que a sua exposição, ela vai ficar em 300, em 100. Você está comprado, né? Você vende 200 e 100, você consegue, você fica exposto, né, só em 100, certo? Então, você consegue fazer um trade. Aí, qual que é a vantagem aqui, né? Você perde, né? Você abre mão de um pouquinho de prêmio, né? E se o papel ficar sambando, por exemplo, às vezes no intervalo, aí é que tem que acertar os strikes. Se o papel ficar sambando aqui no intervalo, você consegue muitas vezes, né, rolar a vendida aqui, você rola essa vendida, e essa daqui fica com valor para você receber. Então, às vezes, você consegue melhorar um pouco nesse esquema de booster. O mestre Su, ele faz ao contrário até, né? Ele vende duas dessa e compra uma da de cima. Aqui, ó. Que aí você opera esse intervalo aqui, ó. Então você pode usar esse recurso, por exemplo, uma estratégia que eu gosto bastante de fazer, só que aí tem que ter um bom time ali. Quem foi que comentou ali, ó? Tenho, não sei se é o time, olha lá. É, né, por exemplo, Petrobras, né? Vamos imaginar que a gente imagina aí que a Petro vai dar um repique, por exemplo, por qualquer motivo, sei lá. Eu não acho que vai dar, tá, pessoal? Não é call, não é nada, é só pra gente simular só, tá? Vamos imaginar que eu acho que a Petro, né, pode subir de preço, né? E eu tenho caixa para comprar Petro. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso vender a put, posso fazer a venda da put e montar a trava de alta, por exemplo, na linha do dinheiro. Tá vendo? Então, o que que eu faço aqui, tá vendo? Eu entro inicialmente recebendo até para montar a trava de alta, dobrado, por exemplo. Você consegue montar um ciclo meio turbinado. Ó, um ciclo turbinado. Porque, ó, inicialmente, né, você só receberia pela venda, né? Esses teóricos aqui tão ruim de olhar, né? Você receberia o prêmio pela venda e no exercício, quanto que daria no exercício? Vou simular direito aqui. Vou colocar os preços em 50, 1,28. Que é o lucro máximo, tá dando mesmo nessa conta. Que dá uma vantagem, né? Porque senão você só vende a put, né? Ah, vender a put não vai ganhar nada mais pela trava de alta. Então tem que ter uma vantagem. Vamos ver. Recebe. Ponto. Só ver se. Recebe 50 mais os 45. Mais ponto 45. É, a plataforma ela dá esquisito esse. Recebe 50 ele dá trava. Ah, não, a trava de call não é 30. Ah, peraí que eu
Tem que ser esse daqui, ó, 30,76. Ah, agora sim. Então, qual que é o pensamento aqui, né? É tentar encaixar uma relação de risco e retorno, né? Que você tem uma vantagem, né? Que no final da matemática, que no final do trade, você receba mais do que só a venda de put, né? Você vende a put, monta a trava de alta, então a trava vale 50, mais o que você recebeu, 0,33, dá 83 centavos a 0,70, não fica legal. Mas é uma estratégia, tá? O Seagull que eu montei com o Bradesco ali é uma estratégia bem top a se explorar. Só que é uma estratégia que dá um trabalho, né, de montagem e manutenção, que tem três opções aqui, né, para você tomar conta. Então, aí, deixa eu ver aqui, o Lázaro falou ali, beleza. Daniel, Clear, não entendem. Agora estou na CM Capital, muito boa corretora e de graça a corretagem. Excelente, Daniel. O Raimundo perguntando, dá para aumentar um pouco o tamanho da tela? Dá, com certeza. Veja se melhorou aí. Com certeza, meu monitor é grande aqui, às vezes não dá para ver. Aumentei um pouco aqui, o Raimundo. Aí o Richard, a lista de vendas de put que você apresentou com vencimento em 20/6, como você calculou os strikes no caso, como você chegou? Eu peguei o delta 30 do dia. Tem que sempre lembrar, Richard, que eu pego aquele relatório, ele é feito de forma periódica, ou seja, eu olho data, eu tenho uma data para divulgar aquele relatório, e eu simplesmente pego o delta 30 com base na cotação daquele dia. Não tem nada de diferente, é exatamente igual ao das calls. Então eu olho os papéis que tem, né, que tem ali uma boa relação para compra, na minha opinião, e solto os deltas 30. Então não tem nada demais, é exatamente isso. Opção para 40 dias, delta 30, igual nas calls. 28,51, ó. Esse daqui, ó. Tá vendo? Agora ela é um delta 19, tá vendo? Então ela deve ter caído de preço até, tá vendo? Agora é um delta 19. Tá vendo? Mas era um delta 30. Então, ações que quer ter na carteira, delta 30. Fechou? Aí, uma segunda. Essa aqui eu vou simular com vocês. Deixa eu ver se eu consigo montar um esqueminha no Excel. Vou simular com vocês. Então, vou simular. Vamos pegar aqui um cara que tem 20 mil reais de garantia aqui. Tem 20 mil reais lá no Tesouro Selic, que vai vencer para daqui um tempão. E o cara, né? Então aqui ele já tem um juros garantido aqui para, sei lá, vamos botar aqui 2030. Vou colocar menos, vai, 2026. Vamos colocar para um ano. Então, imaginar que ele tem. Esse cara aqui ele vai ser corrigido, né? Para 2026, certo? 20 mil reais. Aí, hoje, por exemplo, eu adquiriria alguma ação, né? Com esse capital aqui. Então, pensar aqui eu consigo tomar risco dele. Então, ele é um capital que ele é destinado para o risco, certo? Então, o que que a gente consegue, talvez, fazer? Pegar um papel e vender, né, uma opção longa de put. E eu queria fazer uma simulação aqui com vocês. Eu vejo um cara fazendo isso bastante. Vamos pegar da Petro, por exemplo. E ele faz com algumas puts até um pouco para dentro do dinheiro. Nossa, mas vale muito pouco essas puts. Como é que esse cara consegue operar isso, hein? Ah, pode ser a do 30, ó. Aqui, ó. Então, ó. A do 30 e 49, por exemplo. Então, essa opção aqui, ó, eu compraria 30 e 49 Petrobras. Então, vamos lá. Aqui, ó, 30 e 49, 20 mil, né? Esse dividido por 30 e 49, eu compraria quantos lotes aqui? 600 ações. 600 ações. Pelo preço de 30 e 49. Então, esse é meu preço que eu compraria. Então, meu valor presente está aqui, né? Tá aqui. Quanto que eu receberia por essa venda aqui? 2,04. Esse. Dividido pelos 20 mil, vamos ver se compensa alguma coisa. É uma operação que tem mais de um ano. Só que vai ser muito pouco. Muito pouco, né? Não, mas não é aqui, ó. E 2,04, Ricardo. 2,04 vezes 600, né?
6%. Sei. Tem que estudar melhor isso. Porque aí qual que era a ideia, né? Você recebe aqui, né? Você tem a renda fixa aqui, sei lá, vai pagar 14% aqui ao ano, então você recebe 14% aqui dos 20 mil para 2026, né? Aí o que que você faz? Você pega esse dinheiro, né? E se amarra ali para comprar algum papel em algum determinado preço, né? Por exemplo, por 30, e você receberia um prêmio, né? A ideia é pegar esse prêmio e talvez, né, fazer alguma coisa com ele. Mas você vai pegar 6%, né? Você pega metade da renda fixa, né? Aí a vantagem aqui é se você não for exercido, né, nessa put mais longa aqui. E se você não for exercido aqui nessa put mais longa, aí você fica com os 14 e os 6% aqui, né? Eu não sei, 6% para um ano, vou ter que estudar como é que esse cara faz essas vendas longas de put, porque para dentro do dinheiro aqui, ó, 4,90, né? Não tem vantagem nenhuma, né? Ó. Você vende a 4,90 para comprar 38, o negócio tá 30, né? Tinha que receber pelo menos uns R$ 9 aqui nessa opção. Aí teve negócio mesmo, 4,90, cara. Bem fora esse preço aqui, mas enfim. Aí tem que dar uma. Quero vender put de Bebas para cerejas de 28,45. Eu esperaria os resultados dos bancos para vender put de Banco do Brasil. Pode ser que ele ande muito. Quanto? 28,45, tá? Aqui, ó, 28,29, por exemplo. Ó. Bebas R299. Essa aqui é uma. Bebas R299. Difícil de achar opções longas, tem que ficar caçando. É, isso aí. Não é, e o Jimmy, o Richard, ele consegue dar liquidez nas opções, né? Ele tem a mesa lá que opera, né? Ele tem, ele tem a mesa, né, que dá liquidez, né? Acho que o BTG lá que faz a liquidez, a ponta da liquidez para eles. A Necton, né? BTG não, a Necton. Aí fica, aí é melhor, né, para operar. Porque, cara, a ideia de vender a put longa, né? Você ficar com o dinheiro em caixa ali. Se você acertar, né, a mão da put longa, você usa aquele dinheiro para alguma coisa, né? Então, porque tem que ser um dinheiro que você consiga usar, né? Tipo, sei lá, R$ 1.000. O que você vai fazer com os R$ 1.000, né? De repente você consegue fazer um outro trade ali também, né? Ô, Richard, quando você quer negociar uma opção que ela não tem liquidez nenhuma, tem ninguém no book, tem ninguém no book. Você liga na corretora, fala, corretora, eu preciso operar a opção. Não tem ninguém no book lá. Eu quero um market maker no book. Aí o assessor vai pegar o telefone, vai ligar para o market maker e vai pedir para o market maker pendurar uma ordem lá no book para você operar. É assim que funciona. Só que aí o cara vai dar um spread gigantesco. Então, a opção que vale 50, o cara te dá um spread lá no 35 para você operar. O cara vai lá e coloca a ordem para operar, entendeu? Então, você consegue fazer isso. Ele tem a corretora. Então, a corretora pode ser o market maker das opções do ativo que ele quer operar. Aí a corretora vai lá e apregou a ordem no preço justo da opção, entendeu? E gera liquidez para operar aquela opção, entendeu? Então não é nada ilegal, não é nada nesse sentido, não. É que o cara tem, né, o cara tem a corretora, né, que dá a liquidez. É na mesa, isso aí, entendeu? Quando você liga na mesa, a mesa pede lá para o market maker apregoar a ordem, entendeu? Aí o cara vai lá e apregoa. Agora, você imagina se você quer operar e você tem, né, a corretora à sua disposição, né? Ela é sua parceira, entendeu? Você não tem uma mesa, né, que nem nós, meros mortais, pessoas físicas, entendeu? Então, às vezes, ele tá olhando lá um trade, alguma coisa assim, né? Ele consegue, tipo, causar uma liquidez ali, fora o volume que ele tem dos clientes, né? Então, pô, toda vez que ele fala alguma coisa lá, ele gera liquidez nas opções, né? Então, às vezes a opção tá com uma liquidez meia boca, ele consegue gerar liquidez lá, né? Então, é uma bela de uma vantagem pro cara lá.
Legal esse resuminho que você fez, hein, ô Vinícius? Eu tenho um resumo mais ou menos parecido também. Você opera essa plataforma Black Arrow, é isso? É a da Profit também? Dá para operar esses pares de moeda, essas coisas? É? É isso aí? Legal, hein? Euro USD. Eu gosto de Forex. Queria ter mais tempo para operar, pessoal. É uma coisa que, infelizmente, me consome a cabeça e eu não. Legal esse resuminho, hein? Veja se estou fazendo muita loucura. Cara, é difícil olhar, né, um relatório de performance, um relatório assim e conseguir falar se está fazendo muita loucura ou não. A maioria tá para frente aqui. Quando dá perda aqui, você coloca negativo? Ah, aí sim, velho. Ô, legal isso aí, hein? Estou na semi-capital, muito bom. Chegou mesmo. Aí sim, hein? Também. Mas só tive um loss essa semana. Aí sim, ô Vinícius, é isso aí, velho. E disciplina, né? Essa é o mais difícil no mercado financeiro. É a disciplina. Isso que é o pior ponto. Manter ali a rotina, manter a estratégia, manter, né, as coisas funcionando ali como precisam ser, né? E aí, pessoal, alguma dúvida ficou aí em relação à venda de put, né? Alguma dúvida? Alguma coisa que, ou qualquer outra dúvida também que fique aí na cabeça de vocês também? Botou lucro no bolso, Richard? Itaúsa e YouTube? O mercado deu uma enroscada, né? Abdicado alguns papéis, né? Resultados de bancos por vir. Não sei se vai ter muita surpresa. Por favor, deixe o material gravado. Está gravando. Vou subir para o YouTube depois, ô Lázaro, com certeza. Começou, Luca. Agora vai depender dos resultados. É isso aí, pessoal. Na verdade, na venda de put, quando atinge o strike antes do vencimento, não quer dizer que já foi exercido. Não, o exercício é só no vencimento, Raimundo. Ser exercido é executar aquele contrato ali. Não significa que você vai ser, é só no vencimento na put. Não acontece antecipado.
Fechou, pessoal? Acho que é isso. Não entrou mais nenhuma pergunta de vocês. Espero ter colaborado aí mais uma terça-feira para a base de conhecimento aí, né? Para entre as estratégias e vamos continuar com esses encontros aí na terça-feira. Terça-feira que vem eu quero falar sobre, né, a mistura das duas aí, o short straddle e o short strangle e, se der tempo, falar sobre compra protegida, tá? Que é uma estratégia que dá para meio que deixar ela meio perene na carteira ali também. Essa compra protegida é legal também de você abrir uma posição, né, com compra protegida, né, que é comprar ação e a opção, e depois você vai financiando esse seguro, né, esse hedge da ação ali. Dá um trabalho, mas se souber fazer, eu acho que deve dar até dinheiro no médio prazo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Vou deixar gravado, vou divulgar o link lá depois. Deixa eu ver, Marião. Até Marião. É isso aí. Quem tá falando comigo aqui tá na aula também? Cadê? Ah, o Thiago. Depois você me passa aí, Thiago, o ticker lá, é, porque eu não sei não se a Clear não te zerou, velho. Não desconta minha nota pelo atraso. Imagina. Eu tinha que, de repente, nós vai até conversar. Ele vai falar de venda de call e put, vai gostar da próxima. Por enquanto tá bem sem novidades, Marião. Se tiver alguma coisa mais top, eu dou um toque, né? Porque a gente tá na parte do nivelamento ainda. Fechou, pessoal. Agradeço aí a participação de todos. Tamo junto. Vou subir pro YouTube lá, quem quiser assistir. E para quem estiver assistindo a gravação aí, né? Não custa nada. Dedinho no like, né, pessoal? Só para eu saber aí que vocês gostaram do vídeo. Um grande abraço.